Hoje eu quero falar sobre por que as traições ocorrem. Você vai conseguir entender por que só existe traição quando existe dependência emocional. Porque quando as pessoas estão vivendo o amor, a probabilidade de ocorrer traições no relacionamento é praticamente zero. Seguinte, vamos começar. O que você precisa entender? Por que traições ocorrem? Tá? As traições ocorrem porque ao invés de estar vivendo amor nos seus relacionamentos, as pessoas estão vivendo dependência emocional. Ponto. Aliás, eu vou te dizer uma coisa. A maior parte das pessoas que pensa estar amando alguém, pensa que está vivendo amor, no fundo, está vivendo dependência emocional. Então, primeira coisa, a gente precisa diferenciar o que é dependência emocional e o que é amor. Certo? Grava aqui a frequência dessas palavras, tá bom? Depender significa precisar de alguém. Escrevam aí. Depender significa precisar. Quem precisa está amarrado. É escravo. No relacionamento de casal, isso aqui, tá? Quando uma menina, no seu coração, não tem um pai, teve uma relação péssima com o pai, ou quando a menina ainda é apaixonada pelo pai. Olha que coisa interessante, né? Quando ela teve uma péssima relação com o pai ou quando ela ainda é apaixonada pelo pai. Grava isso aí. Você sabe que às vezes tem mulheres que são apaixonadas pelo pai. Vocês conhecem alguma mulher que é apaixonada pelo pai? Meu Deus! Quando a menina é apaixonada pelo pai, sabe? O pai ainda é o herói da vida dela. Tá? Ou quando essa menina ela não teve uma boa relação com o pai, teve briga, se afastou, enfim. Ao lado dessa menina não há espaço para um homem. Essa menina acaba buscando, via de regra, num relacionamento de casal, o pai que ela não teve. Ou o pai que ela teve e por algum motivo ela perdeu. Entenderam? Vis-a-vis a mesma coisa. Quando um menino não tem a mãe no coração, briga, ou quando ainda é apaixonado pela mãe. Vocês conhecem homens que são apaixonados pela mãe? Conhecem homens que são apaixonados pela mãe? Quando esse menino ainda é apaixonado pela mãe, ele tende a buscar essa mãe nos relacionamentos, ele tende a transferir para as mulheres da sua vida a obrigação de ser sua mãe. Quem aqui conhece um homem que no fundo não quer uma mulher, no fundo está querendo uma mãe? Se você conhece um homem assim, que no fundo não quer uma mulher, no fundo quer uma mãe, você pode dizer assim para mim, eu! Agora vai transbordar, né? O que acontece? Você precisa entender isso aqui. O que acontece? Quando esse menino ele tem assuntos inacabados com sua mãe, ele vai transferir tudo isso para a mulher. Entende? E o que vai acontecer? Ele vai entrar no relacionamento como se ele fosse criança. E crianças realmente precisam do outro. Criança não dá conta de si. Criança não consegue efetivamente organizar a tua própria vida, gerenciar a tua própria vida, cuidar de si mesmo. Então, a criança vai precisar de uma mãe que cuide dela, que cuide dele. Desculpe. Vis-a-vis a mesma coisa. A menina que tem uma péssima relação com o pai vai transferir para um homem as obrigações de pai e vai entrar no relacionamento como criança. Criança não dá conta de si mesmo. Criança tem uma série de medos, de dificuldades, de trauma, de bloqueio, de não conseguir, enfim, vai entrar como criança. Crianças dependem. Então, o que você precisa entender? Toda vez que você está num relacionamento em que você está vivendo dependência, é porque de alguma forma é a sua criança que está governando a sua vida. Já por outro lado, eu quero que vocês prestem atenção na palavra amor, tá? Amor, quem ama, entende isso aqui, escolhe estar com alguém. Olha que coisa, quem ama, escolhe. Chega a me arrepio. Escolher é um ato de liberdade, tá bom? Escolher é um exercício de livre-arbítrio, tá bom? Só pode escolher estar com alguém quem é livre. E liberdade eu vou dizer assim, é o que de mais precioso, é o bem mais precioso que um ser humano pode ter. O que essa conversa toda tem a ver com traição? Muito simples, eu quero que você agora preste atenção que tua cabeça vai explodir. Se eu preciso de alguém, eu tô com esse alguém porque eu não dei um jeito ainda de viver de uma forma diferente. Porque eu não consigo, eu não dou conta de viver de uma forma diferente. Entende?
Então, no final das contas, eu não quero estar com essa pessoa. Se eu não quero estar com alguém, a probabilidade de trair esse alguém aumenta ou diminui? Agora, presta atenção numa coisa. Se ao contrário, você escolhe, eu escolho, olha o movimento vida e frequência, olha o movimento a frequência, vida e frequência. Eu escolho estar com você. Quando você escolhe, deixa eu dizer uma coisa, você poderia estar fazendo qualquer coisa da tua vida, mas eu escolho estar com você. Olha que frequência de poder, olha que frequência de atitude, de pessoa que se autodetermina, de pessoa que está no exercício do seu livre-arbítrio. Quando você faz isso e você escolhe estar com alguém, não tem por que você trair, porque você escolheu, caramba. Aí vem a pergunta de 2 milhões de dólares, né? Vem a pergunta de 2 milhões de dólares. Ivan, mas é possível amar e depender? Eu vou dizer para você assim, olha, é inversamente proporcional. Quanto mais você depende de alguém, menos você ama essa pessoa. Quanto mais você ama alguém, menos você depende dessa pessoa. São grandezas inversamente proporcionais. Vocês entenderam o que eu falei? Quem tem personalidade dependente não dá conta de se relacionar com pessoas que são livres. Porque se sentem inseguras, se sentem inseguros. Então, o que é que essas pessoas inconscientemente fazem? Constroem relacionamentos cujo que sustenta o relacionamento é a dependência, ou seja, busca pessoas e constrói relacionamentos para que as pessoas precisem dele. Então as pessoas acabam buscando aquilo que não querem, aquilo que não é amor. Entende? A maior parte das pessoas vivem a dor e o sofrimento nos relacionamentos. Se você está num relacionamento onde existe dor e onde existe sofrimento, meu amigo, minha amiga, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai querer ficar nesse relacionamento. Você vai tentar encontrar de todas as formas possíveis alguém que anestesie isso. E é por isso que você vai olhar para o lado e é por isso que as traições vão ocorrer. Só que quando você se comporta como criança dentro do relacionamento, você destrói o relacionamento. E sabe por que você destrói o relacionamento quando você se comporta como criança? Porque não há sexualidade, não há fogo, não há desejo, não há paixão, de verdade, sexualidade, movimento profundo para construir uma vida junto, quando você tem do lado uma criança. Se você for parar para observar, isso é tão forte, tá? Que você vai perceber que você vai perdendo pouco a pouco, progressivamente, a admiração pelo outro. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, isso aqui é uma explicação bem rápida. No curso eu vou explicar isso aqui de uma forma mais detalhada, porque na realidade dependência não é uma coisa que ocorre somente entre relacionamento de casal. Você pode ter dependência de seu pai, de sua mãe, você tem dependência muitas vezes de um irmão, você tem dependência de um amigo, você tem dependência do seu líder de trabalho, você tem líder que tem dependência dos seus subordinados. Então, o processo de construção de dependência é muito forte, muito intrigante, tá bom? E está ancorado nas feridas emocionais, que eu não vou começar a tratar aqui nessa live agora, que são traição, abandono, rejeição, humilhação e injustiça, tá? Mas eu quero que você entenda isso, tem a ver com assuntos inacabados com os nossos ancestrais, tá bom? Desta ou de outras vidas, repito, tem conexão com assuntos inacabados com os nossos ancestrais. Dessas ou de outras vidas, que eu também não vou falar aqui agora sobre isso. Entenderam o que eu estou falando? Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, diante disso, quando você vive um quadro de dependência emocional, o que você precisa entender? Não é uma escolha. Você está sendo governado pela tua criança e na prática você não tem escolha. Entende? Porque você está sendo governado pelo medo. Todo mundo que está sendo governado pela sua criança, todo mundo que está tendo uma vivência infantil, todo mundo está sendo governado pelo medo. E enquanto você tiver medo, você vai ser refém no seu relacionamento. Esse medo pode ser medo de ser traído, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de ser injustiçado, medo de ser humilhado, não importa. Você tem medo. Enquanto você tiver medo, você vai ser refém no seu relacionamento, porque em algum lugar seu você acredita que você não dá conta de viver sozinho. Entendeu? E assim, eu já tenho mais de 10 anos trabalhando com isso. E as pessoas sempre me perguntam assim, Ivan, peraí, então sair da dependência emocional significa aprender a viver sozinho? Ao contrário. Quando você sai da dependência emocional, você está pronto para viver uma vida abundante, para viver na prosperidade, para construir relacionamentos magníficos. Porque quando você tem a dependência dentro de você, você não dá conta de construir relacionamentos magníficos. Ao contrário,
Você destrói todos os teus relacionamentos com apego. Tudo aquilo que você se apega te consome, você destrói. O medo destrói tudo. Entende? Você destrói. E no final você acaba tornando real o seu maior medo, que é o medo de ficar sozinho. A dependência faz isso com você. Entende? Então, quando você cura a causa da dependência, você sai da dependência emocional, você abre um caminho para que o amor chegue até você. Tem uma frase de Rumi que eu gosto muito, que é assim: você não precisa correr atrás do amor, você só precisa remover todos os obstáculos para que o amor dê certo em sua vida. Tá? Você não precisa correr atrás do amor, você só precisa remover todos os obstáculos para que o amor chegue até você. Entende? Porque o que você criou, na verdade, foram obstáculos para poder viver o amor. Então, eu não ensino ninguém a ficar sozinho. Ao contrário, eu ensino vocês a construir relacionamentos magníficos, removendo o maior obstáculo para isso, ajudando vocês a saírem da dependência emocional. Tá certo?